A CPMI dos atos antidemocráticos ouviu nesta terça-feira o depoimento do general Augusto Heleno, o ex-ministro do GSI do governo Bolsonaro. O militar poderia ficar em silêncio, mas usou esse direito apenas em alguns momentos. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. É pra ficar, né? Por favor, respeito à relatora, ao próximo. O ex-chefe do GSI ainda teve uma de suas falas desmentida durante o depoimento. Ele disse que o tenente-coronel Mauro Cid, quando era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, não participava de reuniões com chefes das Forças Armadas e o então presidente. Mas foi exibida uma foto de 2019 mostrando Cid em uma dessas reuniões, que inclusive o próprio general Heleno também está. O que de mais importante aconteceu hoje na CPMI, você acompanha na reportagem de Marina Demori. Augusto Heleno foi aplaudido pelos parlamentares da oposição ao entrar no plenário. Convocado na condição de testemunha, o general cumpriu o protocolo e se comprometeu a falar a verdade à CPMI, que investiga os atos criminosos do 8 de janeiro. A convocação do general já era esperada. Em depoimento, Heleno chamou de fantasia a delação de Mauro Cid e disse que o tenente-coronel não tinha competência para participar de reuniões. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Rebatendo a fala do depoente, parlamentares da base governista mostraram uma foto oficial em que Cid aparece sentado atrás de Heleno durante um encontro com o então presidente Bolsonaro em 2019. O senhor mentiu pra gente, o senhor me desculpe. O senhor não faltou com a verdade com a gente, eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre, e ouviu tudo aquilo que foi dito. Heleno também foi questionado sobre os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e disse que se tratava de um movimento ordeiro. Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. O ex-chefe do GSI também negou que houve qualquer tentativa de golpe. É preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia. Antes do depoimento, a defesa do general Augusto Heleno tentou, junto ao Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus para desobrigar o ex-ministro de comparecer à CPMI. O pedido foi negado pelo ministro Cristiano Zanin, que somente concedeu a Augusto Heleno o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Irritado com as perguntas dos parlamentares da base governista, Heleno se exaltou por diversas vezes ao longo do depoimento. Uma delas foi com a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Afirmação falsa. Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. É pra ficar, né? Por favor, respeito à relatora, ao próximo. Elisiane falou que Heleno se irrita porque não consegue encarar uma realidade que está distante dele. Na verdade, nos leva a crer o entendimento que a gente vem trabalhando, de fato, na investigação, que de certa forma, uma complacência, não é, em relação a esses atos que ocorreram no 8 de janeiro. Ele se irrita porque ele, infelizmente, não consegue encarar uma realidade que está diante dele.
Nosso analista de política, Pedro Venceslau, já está aqui no nosso estúdio, destacando um ponto que chamou a atenção na CPMI, claro, aquela foto que desmentiu a fala de Augusto Heleno e mesmo essa tentativa de minimizar a tentativa de golpe. Era para proteger Jair Bolsonaro, era para reduzir? Aí está a foto. Heleno disse que Mauro Cid nunca participava de uma reunião com a cúpula militar e o então presidente Bolsonaro. E ali está Mauro Cid atrás, ironicamente, bem atrás do general Heleno. De alguma forma, toda essa fala, essa participação de Heleno, tentando minimizar o golpe, meio que tentando proteger Jair Bolsonaro também, ele conseguiu convencer os deputados e senadores da CPMI? Pedro, boa noite. Boa noite a todos. Olha, a oposição, depois que essa foto surgiu, começou a dizer que essa foto é de 2019, portanto o presidente era o Bolsonaro, então ele não podia dar um golpe contra si próprio. Mas essa foto mostra que existia uma rotina no Palácio do Planalto e que, de fato, o Mauro Cid tinha acesso a reuniões importantes, não tinha lugar de fala, mas estava lá ouvindo tudo o que era dito. É muito provável que daqui para frente os bolsonaristas digam que nas reuniões mais delicadas, caso houvesse uma reunião para tramar um golpe de Estado, essas reuniões não contariam com a presença do Mauro Cid. Aquela era uma reunião pública, uma reunião que inclusive deixou esse registro no Flickr da Presidência da República, então era fácil encontrar essa foto. Então, se houvesse uma reunião para tramar alguma coisa contra a democracia brasileira, essa reunião não teria um oficial de baixa patente, como é o caso do Mauro Cid. Mas claramente a estratégia do general Heleno e a mesma estratégia dos bolsonaristas é desacreditar o Mauro Cid e deixar em aberto se ele tem alguma prova concreta para apresentar para a delação premiada, porque sem uma prova concreta, apenas com o depoimento dele, essa delação premiada cairia no mesmo vácuo das delações premiadas que hoje são tão questionadas no caso da Lava Jato. Pedro Venceslau, obrigado. Um dos muitos bate-bocas da sessão de hoje chegou a provocar a interrupção dos trabalhos da CPMI. Foi quando o deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, depois de ter interrompido a fala da deputada Duda Salabert, do PDT de Minas, ele foi expulso da sala, mas se recusou a sair. A deputada está falando, eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Obrigado, por favor, presidente. deputado. Então, se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final da CPMI, porque tudo tem apontado. Quase 1h30, presidente. Eu quero deixar falar essas asneiras aí, não vou deixar. O senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pois não. Não chama dele. Bora. Pode conseguir, deputada. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência saia. Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Senhor presidente. Solicito a segurança que retire o deputado do plenário. O senhor... Pelo regimento, a gente tem que só suspender e esperar ele sair. Solicita a minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa ameaça e deixa o pessoal imputar crime. Solicita a saída. Aqui vocês estão simplesmente já julgando e condenando. Está imputando crime. Falando que a testemunha vai ser presa. Está falando que a testemunha vai ser presa. Solicita aí. A orientação da mesa é que, em caso de recusa do deputado se retirar do plenário, o presidente suspenderá a sessão, que será reaberta até que obedecida a determinação. Sendo assim, eu peço à deputada Duda que compreenda, eu vou interromper a sua fala, está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu não for membro, se eu for membro eu entro. Está suspensa a sessão. Eu converso agora com o analista Caio Junqueira. Caio, boa noite. Até que ponto a atitude do deputado Brunini revela um certo desespero da oposição com os rumos já nessa reta final da CPMI? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Revela, sim, um certo desespero, mas revela também essa incapacidade de conviver com quem pensa diferente e conviver com as regras ali, os protocolos ali da política básicos, né, de deixar e ouvir as outras pessoas falarem. Mas vamos pela questão política da oposição. É importante a gente pontuar, Márcio, que essa CPMI só existe porque a oposição quis que ela existisse, né? Desde o início
os governistas, né, a base aliada do governo Lula tentou deixar ela em banho-maria ali, né, junto ali também com o presidente do Congresso, com deputados e senadores, mas a pressão foi muito grande e acabaram cedendo, né? Mas ela só existe, essa CPMI, porque a oposição bolsonarista assim quis que ela existisse. E aí, uma vez instalada, o governo, claro, manobrou para ter a maioria ali dentro e, tendo a maioria, ela controla os rumos da investigação. Isso acontece em toda e qualquer CPMI. E ela já tem, sim, um caminho dado, um rumo dado. Tem a grande tese que a CPMI quer mostrar, né, que é apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez ali como um mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. Muito provavelmente vai ter um relatório paralelo também por parte da oposição bolsonarista. Ela, de certa maneira, também, essa CPMI, ela anda a reboque das investigações da Polícia Federal, que tem o poder de Estado ali para quebra de sigilos, né, para promover colaborações premiadas. Então, a CPMI, ela acaba criando fatos políticos a reboque das investigações da Polícia Federal. E, assim, acaba conseguindo, tendo condão de manter o assunto do 8 de janeiro na ordem do dia, na agenda nacional. E hoje, principalmente, levando ali um dos símbolos ali do governo Bolsonaro, um dos símbolos do antipetismo ali do Brasil, que é o general Heleno. Mas é sempre importante a gente pontuar, toda essa CPMI, ela só existe porque os bolsonaristas assim quiseram que ela existisse, mas não conseguiram manobrar para ter uma maioria e hoje ali acabam tendo cenas ali como essas que nós vimos ao longo do dia. Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira. Durante o depoimento do general Augusto Heleno, ele negou ter participado da suposta reunião golpista com comandantes das Forças Armadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro, já no fim do governo, depois das eleições. O general Heleno ainda disse que jamais recebeu documentos sobre qualquer decretação da GLO, a Garantia de Lei e de Ordem. E eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar. Mas eu pergunto, então, no mês de novembro o senhor não fez, então, reunião com nenhum dos 3 chefes das Forças Armadas, né? O Garnier? Não. Nenhum deles? Não. O Felipe Martins, ele faz referência ainda, segundo esse vazamento de dados que chegou ao conhecimento da sociedade brasileira, de que ele teria, na verdade, apresentado, por exemplo, essa minuta de golpe, uma GLO. Algo que, inclusive, no mandado de busca e apreensão, se chegou na casa do Anderson Torres também, numa GLO, uma minuta também de um golpe. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das 4 linhas. Agora a análise é de Thaís Arbex. Thaís, boa noite. O general Heleno se irritou, esqueceu alguns fatos, encontros, foi contradito durante seu depoimento, falou bastante, mas também se recusou a responder algumas perguntas, permanecendo em silêncio, como o Supremo Tribunal Federal deu a ele esse direito. Como é que você avalia o depoimento de hoje, Thaís? Boa noite, Márcio, a todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Márcio, assim como você citou, o general Heleno fez uso daquilo que lhe foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Cristiano Zanin, que determinou que ele comparecesse como testemunha. Por isso, a senadora relatora Elisiane Gama faz aquela ressalva: general, o senhor está sob juramento. Por quê? Porque, como testemunha, ele é obrigado a fazer aquele juramento de responder sobre tudo que conhece, basicamente dizer a verdade. Mas ele também podia fazer uso do silêncio. E a gente percebeu que ele fez esse uso do silêncio em alguns momentos de perguntas de integrantes da base, numa clara estratégia que já tinha sido usada, Márcio, não sei se todo mundo lembra, lá no depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, que na primeira parte da CPI, da CPMI, respondeu,
teve até um entreveiro ali com o senador Sérgio Moro, mas a partir do momento que a oposição começou a fazer perguntas, naquele momento o hacker decidiu permanecer em silêncio. Não deixa de ser uma estratégia jurídica mesmo, até porque General Heleno estava protegido por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, também de não se autoincriminar. Mas é isso, a gente teve um depoimento longuíssimo, com muito bate-boca e que talvez mostre o que significa essa confusão de final de CPMI. Não tem um caminho claro, Márcio, me parece, de como vai vir esse relatório.